um encontro refletindo Humberto de Campos. Aos nossos queridos internautas, um abraço fraterno a todos. Nosso encontro de hoje, Humberto de Campos nos traz o caminho do reino. Nesse momento, Humberto nos traz um mundo feliz, dito por Jesus. No diálogo entre Humberto de Campos, ou entre Zacarias e Jesus, Humberto nos traz a seguinte história. Na tosca residência de Arão, o curtidor, dizia Jesus a Zacarias, dono de extensos vinhedos em Jericó. Nesse diálogo entre Zacarias e Jesus, Jesus vai nos mostrar um mundo feliz. Nós estamos vivendo, reencarnamos em um planeta que agora tem a classificação de prova e expiação. O planeta Terra já passou por um planeta primitivo e agora está em provas de provas. Em transição para um mundo de regeneração. Então, Jesus coloca o diálogo entre Zacarias, que ele tinha um extenso terras bem próximo a Jericó. E Jesus nos diz assim, o reino de Deus será, por fim, a vitória do bem no domínio dos homens. O sol cobrirá o mundo por manto de alegria luminosa, guardando a paz triunfante. Os filhos de todos os povos andarão vinculados uns aos outros, através do apoio mútuo. Então, neste mundo, que é um mundo feliz, que já andou na evolução, está no mundo feliz que Jesus traz e nos mostra, através desse diálogo com Zacarias, ele nos diz que esse mundo, os povos, se apoiarão aos outros, que é algo que nós ainda não vivemos, mas viveremos porque um dia seremos anjos. Isso é o que o Cristo nos traz. E aí continua Humberto de Campos. As guerras terão desaparecido, arredadas da memória, quais pesadelos que o dia relega aos precipícios da noite. Então, este período aqui, trazido pelo Cristo, não haverá mais guerras. Como nós hoje vemos no mundo várias guerras, como sempre teve guerra. Não teremos mais guerra. Será um mundo feliz, um mundo de paz. E continua. Ninguém se lembrará de exigir o supérfluo e nem se esquecerá de prover os semelhantes do necessário, quando o necessário se lhes faça preciso. Então, se alguém precisar, tem uma necessidade, tem o outro ali que está pronto a lhe servir aquela necessidade. E continua o texto. A seara de um lavrador produzirá o bastante para o lavrador que não conseguiu as oportunidades da sementeira, e o teto de um irmão erguer-se-á igualmente como refúgio do peregrino sequioso de afeto, sem que a ideia do mal lhes visite a cabeça. Então, é um apoiando o outro, como Jesus já disse. Então, se a lavoura de um não foi o suficiente, o outro irmão está ali pronto a servir, a ajudá-lo. Aí continua Jesus. A viuvez e a orfandade
nunca mais derramarão sequer ligeira lágrima de sofrimento, porquanto a morte nada mais será que antecâmara da união no amor perpétuo que clareia o sem fim. Então, a gente já vai saber que a morte, ela morreu, não acabou, continua vivendo. E todos serão amparados. Aí ele diz mais, ele diz que a viúva, o órfão, esse não existirá neste mundo feliz. Os enfermos, por mais aparentemente desvalidos, acharão leito repousante, e as moléstias do corpo deixarão de ser monstros que estreitam a moradia terrestre para significarem simplesmente notícias breves das leis naturais do arcabouço das formas. Então, a doença é algo que vai ser algo natural, faz parte das leis de Deus. E essas notícias serão breves, não serão muitas, serão breves notícias que farão parte das leis naturais. O trabalho, continua Jesus dizendo a Zacarias, o trabalho não será motivo de cativeiro, e sim privilégio sagrado da inteligência. Então, o trabalho não será o trabalho como cativeiro, um usufruindo do outro, do trabalho do outro. Não. Todos trabalharão em tranquilidade, em alegria, porque estará desenvolvendo a sua inteligência. É neste mundo de felicidade que Jesus nos traz. Aí ele continua: a felicidade e o poder não marcarão o lugar dos que retêm ouro e púrpura, mas o coração daqueles que mais se empenham no doce contentamento de entender e servir. Então, a felicidade, o poder, não terá o mesmo grau que nós temos agora. Será algo que, no entendimento maior, na compreensão maior, um servindo ao outro. E continua Jesus dizendo: o lar não se erigirá em cadinho de provação. Então, o lar não se erguerá em provação. Hoje nós temos os lares, os casamentos em provas. São provas que os casais passam. Nesse mundo que Jesus nos traz, não será dessa forma. Será o amor prevalecerá, porque os casais se unirão pelo amor e aí construirá esse lar de forma que exigindo só o amor entre as pessoas. Não será mais com provas, não será daquela forma, eu vou me relacionar com aquele porque o meu passado está exigindo. Não, irá se unir pelo amor, não mais pelas provas. E aí continua Jesus. Ele nos diz: o lar não se erguerá em cadinho de provação, porque brilhará incessantemente por ninho de bênçãos, em cujo aconchego palpitarão as almas felizes que se encontram para bem dizer a confiança e a ternura sem mácula. Então, nós nos encontraremos este ser amado e vamos construir o nosso lar pelo amor, mas não mais com a mágoa, não mais com a mácula, mas só exigindo amor para poder beneficiar todos daquele lar e vivendo em plena felicidade. E aí Jesus continua: o homem sentir-se-á responsável pela tranquilidade comum.
Então, a tranquilidade vai vir para todos, nos moldes da reta consciência. Então, ninguém terá estar com uma consciência doendo porque magoou o outro. Ou todos sentirá responsável pela reta consciência. Saberá o que fazer com o outro, aquilo que nós gostaríamos que fizéssemos conosco. Transfigurando a ação edificante e norma de cada dia. Então, a gente vai saber conviver com o outro. E a lei é a lei do amor, a lei de amor, trazida por Jesus. E neste planeta, neste momento que Jesus nos traz aqui, nós iremos colocar isso em prática. E continua ele: a mulher será respeitada na condição de mãe e companheira, a que devemos originariamente todas as esperanças e regozijos que desabrocham na terra. Então, a mulher vai ter o seu papel, o seu lugar, né? Como mãe, como companheira respeitada, o ser que está ali para servir aqueles filhos, o marido, e sempre, voltando a dizer, dentro da lei de amor. E ele diz mais: as crianças serão consideradas por depósitos de Deus. As crianças vão ser trazidas para estes lares para serem educadas, amadas. É como Humberto nos traz aqui como depósitos de Deus. A dor de alguém será repartida, qual transitória sombra entre todos, tanto quanto o júbilo de alguém se espalhará na senda de todos, recordando a beleza do clarão estelar. Então, a dor de alguém não será dele só, será de todos, porque vai ser uma vivência coletiva. A dor, a alegria não é de um, será de todos, não mais egoísmo. Aí ele continua nos dizendo: a inveja e o egoísmo não mais subsistirão, não mais existirá nesse mundo feliz, nem a inveja, nem o egoísmo, visto que ninguém desejará para os outros aquilo que não guarda em favor de si mesmo. Então, o que eu quero para mim, eu vou querer para o outro, eu vou dar para o outro. É isso que Jesus nos ensina neste mundo feliz. E aí, vamos guardar sempre a favor do outro. Fontes deslizarão entre jardins e frutos substanciosos penderão nas estradas, oferecendo-se à fome ao viajor. Então, aquele que viaja, ele não vai passar por fome, porque frutas na estrada terá ali, né? É só colher e se alimentar. E continua o diálogo de Jesus com Zacarias. Sem pedir-lhe nada mais que uma prece de gratidão à bondade do Pai, porque ele vai ter ali tudo. E aí, agradecido vai estar este viajou, aquele que conviver neste mundo, agradecido por tudo que existe ali. De vez que todas as criaturas alentarão consigo o anseio de construir o céu na terra, que o Todo Misericordioso lhes entregou. Então, Jesus nos fala que nós vamos agradecer, porque vamos trazer para a Terra, para o planeta Terra, neste momento que ainda é a vida futura que Jesus está dizendo a Zacarias, esse é o futuro que não nos chegou ainda, que nós vamos trazer este céu para a Terra, que Deus, que é todo misericordioso, vai entregar para nós.
Mas, estando naquele momento, Zacarias, no diálogo com Jesus, teve-se Jesus contemplado a turba, aquela multidão, que o aplaudia, frenética, minutos depois de sua entrada em Jerusalém, que se deu. Aí, quando Jesus entra em Jerusalém, manda buscar aquele burrinho, senta no burrinho e entra em Jerusalém e é aplaudido por todos. Tem, tem louvores à entrada de Jesus. Mas olha o que Humberto nos traz. Frenéticos minutos depois da sua entrada em Jerusalém para as celebrações da Páscoa, e notando que os israelitas se diferenciavam entre si, a revelarem particularmente das regiões diversas em que procediam, acentuou, falou Jesus. Quando atingirmos coletivamente o reino dos céus, ninguém mais nascerá sob qualquer sinal de separação ou discórdia, porque a humanidade se regará pelos ideais e interesses de um mundo só. Quando chegar este mundo que Jesus descreve para Zacarias, ele diz que não haverá diferença entre os povos. Será só um povo que vai evidenciar, vivenciar virtudes, alegria, convivência entre um e o outro, fazer o outro exatamente o que eu gostaria para mim. É que é assim que a humanidade vai viver. Mas, estando Zacarias elevado, exaltado naquele momento, pelas palavras do Cristo, Zacarias fitou o Cristo com ansiosa expectação e ponderou com respeito. Senhor, disse Zacarias, vim de Jericó para o culto das tradições de nossos antepassados, que Zacarias veio para a festa da Páscoa. Todavia, acima de tudo, aspirava a encontrar-te e ouvir-te. Ele ansiava por encontrar Jesus e ouvir essas lições maravilhosas que Jesus trazia e trouxe, né? Aí continua ele: envelheci arando a gleba e sonhando com a paz. Aí ele diz: eu envelheci, que Zacarias já era um homem de uma certa idade, envelheci cuidando da terra, da gleba, cuidando da terra e sonhando, né? Porque os profetas falavam da vinda do Cristo, sonhando com este momento de ouvir Jesus, de decidir sonhar com esta paz que Jesus trazia agora neste diálogo. E continua Zacarias dizendo: tenho vivido nos princípios de Moisés. No entanto, do fundo de minha alma, quero chegar ao reino de Deus, do qual te fazes mensageiro nos tempos novos. Mestre, continua Zacarias, para buscar-te, percorri a trilha de minha estância, das terras dele, que ele tinha várias terras, ele veio vindo até encontrar com Jesus. Da minha estância até aqui, passo a passo, de vila em vila, de casa em casa, um caminho existe, claro, determinado. Qual é, porém, Senhor, o caminho para o reino de Deus? Pergunta Zacarias a Jesus. E Jesus explica a Zacarias dizendo assim: a estrada para o reino de Deus
é uma longa subida. Eis que, neste momento, contudo, que filas de manifestantes penetraram no recinto, entraram várias pessoas ali no recinto. E Jesus respondeu, não pôde responder à pergunta de Zacarias, interrompendo-lhe a frase e arrebatando-o à praça frondosa e coberta de flores, levaram Jesus para lá. E naquele momento, Zacarias, em êxtase, aí ele estava em êxtase, admirado com as palavras que Jesus trouxe para ele, falando desse reino dos céus, desse mundo perfeito, onde só ia reinar a paz, a felicidade. Então, Zacarias, que estava em êxtase, saiu o sítio de parentes. Ele percorreu vários dias, indo em casa, em sítio dos parentes, no vale de Rinom, demorando-se por 2 dias em comentários entusiastas, ao redor das promessas e ensinos do Cristo. Ele falou com todos, toda aquela beleza que Jesus tinha trazido para ele. Mas, de retorno à cidade, depois que ele percorreu e que ele falou dessa beleza deste mundo perfeito que o Cristo trouxe, ele retorna a Jerusalém. E não surpreendido, outro quadro estava instalado em Jerusalém. Que não seja a multidão desvairada e agressiva. Ele via agora aquela multidão agressiva e o outro quadro que não era o quadro que Jesus trouxe para Zacarias. Não mais a glorificação. Ninguém, todos que louvavam Cristo, agora não mais. Não mais a festa. Diante do ajuntamento, o mestre em pessoa, não mais querido. O Cristo ali não estava. Aqueles que ele tanto ajudou, que ele curou, não mais palavras de louvores, mas sim de injúrias perante o Cristo, perante Jesus. Então, o mestre em pessoa, não mais querido. Aqueles mesmo que o haviam honorificado em cânticos de louvor, apulpavam-no agora em requintes de injúria. Aquela multidão que louvava ao Cristo, naquele momento, vaiava, falava algo que não era agradável em relação ao Cristo. E o velho de Jericó, transido de espanto, Zacarias estava em espanto, vendo aquela cena, viu que o amado amigo, Jesus, cambaleante e suarento, arrastava a cruz dos malfeitores. Ansioso, Zacarias, ansioso a abraçá-lo e a erguer-se dificilmente, suportando empurrões e zombarias do populacho. Todos falavam palavras de injúria para o Cristo. E Zacarias, naquele momento, tenta se aproximar de Jesus. E rente ao madeiro, notou que um grupo de mulheres chorosas obrigava o mestre a parar a parada imprevista e antecedendo-lhes a palavra, ajoelhou-se diante dele e clamou: Senhor, Senhor! Jesus
retirou do lenho a destra ferida, né? Ele tirou a testa daquela cruz e afagou-lhe por instante os cabelos que o tempo alvejara, lembrando o linho quando a estriga descansa junto à roca. Ele compara Humberto de Campos aqui, aqueles cabelos brancos com o linho, que essa linha vai para a roca para fazer o tecido, para fazer a linha. E falou humilde. Jesus fala humildemente para Zacarias. Sim, Zacarias, o que quiserem alcançar o reino de Deus, subirão ladeira escabrosas. Naquele momento, Jesus lembra o diálogo que tivera com Zacarias. Em seguida, denotou a atenção de quem escutava os insultos que lhe eram endereçados. Jesus ouviu aqueles insultos para ele naquele momento. Finda a pausa ligeira, né? Tiver aquela parada com a cruz para o Cristo descansar, enxugar o seu rosto de suor e de sangue. Então, findada essa pausa ligeira, apontou o amigo com um gesto a poeira e o pedregulho que se avantajava à frente, e como a recordar-lhe a pergunta, Jesus, naquele momento, recordava a pergunta que Zacarias fizera. Lhe deixara sem resposta, que deixou sem resposta, porque naquele momento, se vocês, amigos, lembram, no momento que Jesus iria responder, a multidão chegou e levou o Cristo, naquele momento, lá para a praça. Então, recordando Jesus da pergunta de Zacarias, que ficou sem resposta, afirmou com voz firme, apesar de estar ali carregando o madeiro, né? Jesus, com voz firme, disse para Zacarias: para a conquista do reino de Deus, este é o caminho. Lembram que Zacarias pergunta ao Cristo o caminho, qual o caminho? Qual a estrada para o reino de Deus em uma longa subida, né? E ele pergunta o que deve fazer para alcançar esse reino. E Jesus, naquele momento, diz para Zacarias que a conquista para o reino de Deus é este o caminho de nós suportarmos todas as nossas provas, as nossas dores e subir e alcançar esse mundo feliz que Jesus nos trouxe e que Humberto nos traz neste momento. Agradecemos aos queridos internautas, mais uma reflexão com Humberto de Campos. Muita paz, muita paz.